Tá muito cheio. E aí, obrigado, Carolina. A gente tá com uma quantidade muito legal de pessoas hoje. Quem é a Carolina? Ela é superdotada, mãe de duas crianças superdotadas, neuropsicóloga, especialista em neuropsicologia, superdotação e educação, trabalha com psicoterapia e avaliação neuropsicológica para adultos e crianças, formação e supervisão para equipes escolares e de saúde. Eu trabalho com psicoterapia também. Tecnicamente, sou neuropsicólogo, ainda que eu não execute isso. Quando só acabar o TCC meu da minha posse. Simone se apresenta e aí a Carolina começa. Eu sou pedagoga e estudante de psicologia, estou no último ano, e também uma pesquisadora da superdotação e mãe de um superdotado de 12 anos. E também tem superdotação, mas isso é meio que óbvio desse nosso Ainda contexto. sem avaliação, estou esperando acabar a faculdade para poder passar pelo processo, porque atualmente não vou conseguir dar conta das duas coisas. É com Guarda, você, Carolina. quando for fazer as disciplinas de avaliação, guarda as folhas de teste. Que a gente sempre faz, né? Aplica um no outro para preservar, porque vamos lá. Bom, eu sou a Carol, ou Carolina, como vocês preferirem. Eu sou superdotada, eu fui identificada com 4 anos de idade, então eu estou aí nesse meio da superdotação há 42 anos, eu tenho 46 anos hoje. Eu tenho 2 filhos, um de 9 anos e uma menina de 5. Os 2 são superdotados também. Eu trabalho tanto com avaliação como com a psicoterapia, né? A proposta hoje era a gente falar mais ou menos como funciona uma avaliação, o que a gente faz, porque eu vejo que para a neuropsicologia a avaliação é meio que um terreno meio misterioso, né? A gente não fala o que acontece, ninguém sabe como é que é, não, parece que existe um grande segredo ali, né? E a minha forma de trabalhar é justamente o oposto disso. Eu gosto de falar que a avaliação neuropsicológica, ela é uma construção que a gente faz junto, né? Então, eu, como neuropsicóloga, vou construir junto com a pessoa que eu estou atendendo, né, e que está sendo avaliada, uma percepção a respeito do perfil de funcionamento dela. É lógico que a gente vai ter instrumentos que só o psicólogo vai ter acesso, então existem procedimentos que a gente vai fazer, que a gente vai cumprir, mas o principal da avaliação é que o nosso objetivo não é chegar em um diagnóstico ou buscar uma identificação, né? Eu costumo falar que às vezes as pessoas me procuram quando elas sabem que eu trabalho com superdotação, perguntando se eu faço avaliação para superdotação, né? E isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque não existe uma avaliação para superdotação, existe a avaliação, né? A gente sabe o ponto de partida, mas a gente não sabe onde a gente vai chegar, o que a gente vai concluir quando a gente terminar. E aí, pensando dessa forma, não existe uma grande questão se a gente chegar no final e a gente perceber que a pessoa tem um funcionamento, tem um determinado perfil de funcionamento, mas que não fecha um diagnóstico ou uma identificação para nenhuma neurodivergência. Isso não é perdido. Por quê? O nosso objetivo não é necessariamente chegar a uma conclusão em relação a um transtorno ou uma condição, mas entender o funcionamento. Né? A gente chega no final, eu costumo falar que o laudo, ele é um mapa do funcionamento da pessoa. Então, ali, você vai ter recursos que vão apoiar o seu desenvolvimento, seja qual for o seu perfil. Então, você pode ter um perfil de superdotação, pode ter um perfil de TDAH, pode ter qualquer outra condição neuropsicológica ou nenhuma condição neuropsicológica, que a avaliação vai te oferecer recursos para apoiar o seu desenvolvimento, né? A gente, nesse processo, vai usar
os testes, né, que são instrumentos que são de uso privativo do psicólogo, então a gente precisa ter o CRP para adquirir esses testes, então, porque eles vão avaliar aspectos que dependem dessa formação para o entendimento, para conseguir fazer uma avaliação adequada, mas a gente pode usar qualquer recurso numa avaliação, além dos testes, que nas resoluções do CRP, eles falam que são materiais de apoio, materiais complementares. O que é isso? Qualquer coisa que apoie o desenvolvimento dessa compreensão. Então, muitas vezes, para uma criança pequenininha, a gente não vai ter um instrumento para avaliar a função executiva, mas a gente pode sentar e montar um Lego com ela, entender como ela planeja, como ela executa, se ela continua até o fim da tarefa, quando uma tarefa é muito difícil, se ela vai até o fim, e para o adulto também, porque tem coisas, tem áreas de inteligência que não tem um instrumento padronizado, a gente tem 9 áreas de inteligência, a gente tem instrumentos padronizados para 2 delas, né, 3, na verdade, né, que é o QI, que é a lógico-matemática e linguagem, e a inteligência emocional. Mas as outras, existem 6 áreas de inteligência que a gente tem referências, mas a gente não tem um instrumento. Então, como a gente vai avaliar? A gente vai observar o que a pessoa traz de informação sobre a vida dela, a gente vai entender como ela funciona na relação com a gente. Então, os recursos que a gente usa numa avaliação são muito amplos, e não dá para a gente responder, por exemplo, é impossível responder a pergunta quando a pessoa chega e fala, mas que testes você aplica na avaliação? Eu não sei. Eu vou fazer pelo menos umas 2 sessões no começo da avaliação, em que eu vou conversar, vou ouvir a sua história de vida, eu vou entender o que está te trazendo para a avaliação, o que está te mobilizando a essa busca, para entender qual é o caminho que a gente vai traçar. A gente existe um roteiro básico, mas ele não se esgota nisso, né? Então, a gente vai avaliar a memória, a gente vai avaliar a inteligência emocional, a inteligência intelectual, a gente vai avaliar função executiva, empatia, sobrecitabilidade, cognição social, tudo isso vai ser avaliado. Mas, para além disso, a gente vai entender como você se relaciona com o outro, como que, se você chega com uma queixa, por exemplo, de ansiedade, a gente vai olhar para essa ansiedade, a gente vai tentar entender como ela se manifesta, em que situações. Então, a avaliação, ela é um caminho muito amplo, né? E eu gosto de trabalhar a avaliação já como um processo terapêutico. Eu não gosto de fazer um trabalho em que eu vou aplicar uma série de testes na pessoa e ela não sabe o que ela está fazendo, para chegar no final e falar, olha, eu percebo que você funciona dessa forma, né? Ao longo da avaliação, a gente vai conversando, então eu aplico um instrumento, a gente conversa como foi fazer, como foi responder essas perguntas, como você se sentiu, quais foram as questões que essa sessão levantou para você. E nisso a gente consegue ampliar muito a compreensão sobre o funcionamento da pessoa, né. Eu acho que é importante, né, nesse cenário que a gente estava falando de que hoje, o ambiente da superdotação aparentemente deu um boom, eu não sei se é um recorte por a gente estar dentro dessa bolha, e se fora da bolha isso não acontece, e é uma percepção muito porque a gente está vivendo esse processo, mas a gente percebe que existe muito mais gente falando. Eu acho que existem muitas pessoas que estão chegando recentemente, né? E existem pessoas que estão aí há muito tempo, nem sempre falando coisas que vão se renovando. Tem muita gente que traz sempre o mesmo assunto, né? Então, você pega um livro daquela pessoa que foi escrito em 1989
E hoje ela está dando aula num curso com exatamente nesse material. A especialização que eu fiz sobre superdotação, eu tinha aula online, então a gente tinha uma aula online, 3 semanas depois a gente tinha uma aula ao vivo com o professor dessa disciplina, e aí depois fazia uma avaliação. Aconteceu mais de uma vez de eu chegar na aula ao vivo e não reconhecer o professor. Você olhava e falava, não, não é possível, não é a mesma pessoa. E eu sou péssima para nomes, assim, para lembrar dos nomes das pessoas. Então, eu sei a pessoa, eu sei quem ela é, eu sei do que ela gosta, eu sei o que ela fez, mas o nome dela é muito difícil para mim guardar. Então, eu voltava e falava, não é possível que é a mesma pessoa, porque era completamente diferente. Eu voltava, era a mesma pessoa. Só que a aula tinha sido gravada, sei lá, 10 anos atrás. E estava sendo dada a mesma aula. Então, são 10 anos que você não tem nenhuma novidade sobre isso que você está falando. Né? Não valeu a pena revisar o material, revisar a avaliação, revisar a aula que você está dando. Então, muitas vezes a gente se perde nisso de ficar falando sempre a mesma coisa. E tem muita gente chegando nova que a gente não, não tem muita referência, né? Não dá a gente não consegue nem saber, porque são pessoas que chegaram e a gente está ainda tentando entender aonde vai, qual é a proposta, né? Qual é o trabalho que a pessoa tá construindo e está querendo desenvolver, porque a gente não tem muita referência para saber daquela pessoa, né? Então, eu acho que é um ambiente muito de nicho mesmo, de bolha, né? De ter as pessoas que falam, as pessoas que trabalham e não tem muita conversa para fora, né? Eu, eu foi uma das coisas que eu conversei com a Simone, que a gente se conheceu num congresso de psicologia clínica, não de superdotação, né? Então, você vai no de superdotação, você já sabe quem vai estar lá, quais vão ser os temas que vão ser falados, como vão ser falados, tudo. Quando você vai para um de psicologia clínica, porque qualquer psicólogo pode receber um superdotado. Não é só o psicólogo especialista em superdotação, qualquer um, né? Então, todo mundo deveria ter um mínimo conhecimento sobre isso, mas não tem, né? E aí, lá num congresso, não tinha ninguém falando sobre o tema, ninguém. A minha percepção de que está cursando psicologia entre 2022 e 2025 é que a área da pedagogia e da psicologia se repelem e uma se acha, a psicologia talvez se ache mais importante que a pedagogia, mas elas não se conversam. É. E o assunto é que eles consideram a superdotação da pedagogia. Eu ouvi uma professora falando assim, olha, gente, o que vocês vão encontrar as deficiências intelectuais. É raríssimo a gente ter alguns superdotados. Tipo, não vai cair no consultório de vocês. O ano passado, no psicodiagnóstico, uma criança que estava sendo atendida pelo meu grupo, mas não era meu paciente, para mim, claramente era superdotado. Falei com a minha coordenadora, encaminhei materiais para ela era super legal, não sei o quê, falei para as meninas que estavam atendendo, mas no final ela falou assim, a escola não falou nada, ele está super bem na escola, então, assim, a percepção que eu tenho do meio da psicologia é essa. E eu tenho uma grande amiga da faculdade que acabou de ter um bebê, e o bebê já está com os marcos de desenvolvimento, né? Super, com insônia, né? Aí eu fico brincando com ela. Eu falei, daqui a pouco tá te perguntando de buraco negro, daqui a pouco. Aí ela falou assim, nossa, né? Só você me fala disso, não é um assunto, né? Que a gente tá aí, né? O médico identifica que o bebê está com os marcos altíssimos. Ele fez 2 meses agora e já está acompanhando pessoas passando. E ninguém tem essa consciência. Né? Eu acho que um pouco é por conta do desconhecimento a respeito do que vai além do estereótipo do superdotado. Né? Porque tem o superdotado que é esperado,
que vai tirar 10 em tudo, que vai usar óculos fundo de garrafa, que vai se vestir mal, vai se pentear mal, vai ter espinha no rosto, e vai falar coisas esquisitas, e vai ter não vai saber conversar. E aí, quando sai disso, parece que, né? E aí, ninguém vai olhar para um bebezinho e esperar identificar alguma questão, né? E é isso, é uma condição que deveria ser vista no pediatra, né? No consultório do pediatra. Então, teve um bebê que dorme mal, que tem um padrão de alimentação diferente, que está com um desenvolvimento diferente, por que não acompanhar isso desde sempre? Né? Por que não acompanhar desde pequenininho? Os meus filhos foram avaliados muito cedo, mas foram avaliados muito cedo porque eles tiveram recorte, né? Porque eu trabalho com isso, eu sou superdotada, eu sei como é o desenvolvimento, e aí eu observava desde muito pequeno, né? Desde muito bebezinho, tanto que o meu filho mais velho, a gente só avaliou depois quando ele já tinha 6 anos, mas ele foi acompanhado na escola, ele teve todo o processo de adaptação na escola desde que ele entrou na escola com 3 anos. Eu só eu fui avaliar com 6 anos, porque quando ele entrou no ensino fundamental, ele precisou de algumas intervenções, e aí a gente começou a ter problema com essa primeira escola que ele estudava, e aí a partir daí eu falei, não, então agora a gente vai avaliar, porque aí eu quero fazer um caminho todo oficializado, porque eu quero poder cobrar o que ele precisa, Uhum. E, né? Carolina, é interessante de observar que quando a gente vai ver os artigos científicos, a gente vê o óbvio. Tudo É, bem, a ciência ela tem uma coisa importante de um marco de você repete uma descoberta várias vezes para ninguém mais poder falar que não é. A mas a gente gente sabe, também olha para o lado, né? mas assim, é decepcionante ler artigos para as pesquisas É, aqui e ler artigos sobre autismo, TDAH e superdatação que diz tem esse e esse problema e a conclusão em tese de mestrado e doutorado é precisa de ajuda. Aí eu eu falo acho, assim, é, não era possível que isso é um doutorado e um mestrado. é, é sim. E eu acho que, além disso, tem uma questão de que olha-se para a ajuda também é uma ajuda tendenciosa, né? Porque em relação à superdotação, se fala muito de questões de socialização, mas nem todo superdotado vai ter questões de socialização nesse formato, né? Da criança ter uma dificuldade de se relacionar ou de se colocar. Existem superdotados que vão fluir muito bem nessa área, né? E que vão ter outras dificuldades, mas que não uma dificuldade do tipo uma habilidade social, eh, alguma dificuldade de habilidades sociais, né, pode ser uma dificuldade do contexto, e a criança dentro de um contexto adaptado vai funcionar bem. Então isso é uma dificuldade de habilidade social ou é um contexto não inclusivo, né? Será que o superdotado de fato tem uma perda na socialização? Se dentro de grupos em que ele está incluído e que ele tem pertencimento, ele funciona bem? Né? Isso não é estudado. Os aspectos emocionais fica muito naquilo, porque o superdotado tem uma empatia muito alta, mas nem todo superdotado vai ter uma empatia muito alta. Isso não é uma regra. A superdotação, nesse ponto, ela conversa muito com o autismo, porque ela é um espectro. A gente tem um perfil esperado, mas a gente não tem, a gente não é uma condição que a gente possa delimitar, tem que ter isso. A gente, mesmo a questão do QI, né, quando a gente vai para a teoria do Renzulli, ele não fala QI acima de X, e nem de QI, porque ele fala em habilidade acima da média. E se a pessoa tiver uma habilidade psicomotora, e se for uma inteligência emocional acima da média, é tão superdotado quanto o outro que tem um QI, sabe Deus quanto. Né? E aí a gente não olha para essas crianças, né? A gente não olha para a criança que a área de inteligência é a área social. Uhum. E Eu vai ser fico super, né? muito perplexo pensando em avaliação, como que você avalia alguém que tem uma superdatação no sentido corporal, de coordenação, músculo
e articulação, isso tudo, e consegue fazer movimentos de dança muito rápido só pegando de primeira. Então, é aí que tá. A avaliação, era o que a Simone estava falando, né? Eu acho que existe uma briga por reserva de mercado. Então, os psicólogos falam, não, precisa fazer avaliação com um psicólogo. Precisa de fato. Porque alguns testes não são acessíveis para outros profissionais, porque você tem que ter um CRP para comprar o teste. E ele é importante na avaliação. A gente precisa entender como é o perfil de funcionamento daquela pessoa, né? Adulto ou criança. A gente vai precisar avaliar a inteligência, o QI, inteligência emocional, a gente vai precisar avaliar a atenção, função executiva, todos esses aspectos. Mas não dá para resumir nisso. A gente também vai ter que entender qual é o perfil de funcionamento em relação à aprendizagem. Quando é uma criança que tem um desenvolvimento psicomotor acima da média, a gente vai precisar de um profissional de educação física junto. Se é uma criança que tem um perfil de habilidade na área musical, a gente vai precisar de um musicista junto. Então, quem faz essa avaliação? Num cenário ideal, em que a gente tivesse condições de ampliar isso, seria uma equipe. Então, eu teria uma equipe em que o psicólogo vai olhar alguns aspectos, o pedagogo vai olhar os outros aspectos, e aí a gente vai. Quem mais vai entrar nessa equipe? Eu não sei. Né, tem que ver qual é o perfil da criança. Né? Quando a minha filha foi avaliada, a gente fez a avaliação neuropsicológica. A primeira coisa foi uma avaliação com um psicólogo. A partir daí, a gente chamou uma pedagoga porque ela tinha um perfil que demandava isso. E aí foi identificado uma aptidão musical, então entrou uma musicista. Aí, sabe, você vai ampliando isso. Na escola, ela foi avaliada pelos professores que trabalham com a questão do corpo. Então, entrou a professora de natação, o professor de educação física, a pessoa que dava psicomotricidade, e isso vai ampliando. Né? Então, isso, e é algo que é importante a gente pensar que nunca vai acabar. Porque por toda a vida a gente pode descobrir áreas de habilidade que a gente nem sabia que tinha, que a gente nem supunha, e às vezes até áreas que por a gente ter um funcionamento diferente dos outros, a gente vai achar que é péssimo naquilo, e na verdade não, era um funcionamento diferente. E aí o sistema de ensino para aquela habilidade ou para aquela área de conhecimento não funcionava para a gente, né? Eu mesma, eu venho sendo atendida por toda a vida, e no ano passado ou retrasado, quando a minha filha foi avaliada pela profissional que era musicista, que era uma profissional especialista em superdotação na área musical, ela era muito pequenininha, então eu precisei mediar o teste, né? Então eu fiquei junto com ela. E ela ia dando as respostas e eu, vendo a execução do teste, ia pensando na mesma coisa que ela. Falava, só pode ser isso, mas eu não falava porque não era eu que estava sendo avaliada, não podia interferir na avaliação dela. Mas a pessoa ia aplicando, ia fazendo as atividades com ela e eu ia pensando, né, tipo, deve ser isso aqui, deve ser aquilo ali, deve ser não sei o quê. E ela dava as mesmas respostas que eu, né? E aí chegou no final, ela falou, ela tem um ouvido muito sensível, que não sei o que. Eu falei, gente, eu não suporto lugar barulhento. Eu não consigo ficar em lugar que tem muito tumulto, que tem muita gente falando junto. E aí, eu falei, caramba, não é possível, né? Porque eu sempre quis, eu tenho uma relação com a música muito intensa. A música me regula, eu falo que eu tenho uma trilha sonora na minha cabeça, então acontece alguma coisa, é como se tivesse uma trilha sonora, porque muitas vezes a primeira resposta é uma música, né? E eu comecei a trazer essas questões, e aí eu fui fazer aula de música com uma professora que era completamente fora do padrão, porque eu passei a vida tentando aprender. Eu tenho violão, eu tenho gaita, eu tenho flauta, eu já tentei fazer piano, eu já tentei fazer de tudo. E eu falhei miseravelmente em todas essas tentativas.
E aí eu fui fazer aula com uma professora de canto que era completamente fora. E aí ela começou a explorar isso, falou: "Não, você tem uma habilidade na área musical". E era uma coisa que eu falava que sabe aquela brincadeira? "Ah, o que que você ia fazer se você não fosse psicóloga?" Eu falava: "Eu queria ser cantora, mas eu não tenho a menor habilidade para isso". E aí eu descobri com 44, 45 anos que na verdade eu tenho. Só que o sistema de ensino não conseguiu enxergar isso e eu não consegui encontrar condições para desenvolver essa habilidade, né? E aí agora a vida tá de um jeito, né? Tipo, você já caminhou profissionalmente, eu não tenho nenhum interesse em fazer isso, mas é uma coisa que eu fui descobrir 40 anos depois de ter sido avaliada. Então, ao longo da vida, a gente vai acrescentando aspectos no nosso perfil e na compreensão de quem a gente sempre, né? Então, é um processo contínuo. Eu, 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 um dos trabalhos que eu apresentei no congresso foi a proposta da psicoterapia como medida de enriquecimento, que é justamente nesse lugar, né? Quando a gente olha a proposta de enriquecimento do Renzulli, ele fala de uma das áreas de investimento, né? Ele fala do enriquecimento de conteúdo do currículo, né, para as crianças, então, do que as crianças estão de fato aprendendo em relação ao conteúdo, das funções executivas, né, que é organização, planejamento, gerenciamento do tempo, regulação emocional, que são ferramentas que vão permitir que a gente use o nosso potencial. E ele fala também da formação do superdotado como um capital humano, né? Eu acho um pouco cruel isso, porque como superdotados não somos seres que estão à disposição da humanidade para desenvolvimento coletivo, nós podemos fazer isso, se quisermos. Porque antes de qualquer potencial, nós somos pessoas que fazem escolhas. Então, eu não estou disponível para a humanidade necessariamente. É lógico que no meu trabalho eu enxergo uma questão coletiva e eu tenho propostas, atitudes e projetos que eu desenvolvo com essa finalidade, que eu acredito que seja o caso de vocês nesse canal, né? Mas esse isso tem que ser uma escolha minha, né? Não algo que vem de fora do tipo, vou pegar essa criança e vou formar para esse objetivo. A gente não sabe se essa criança vai querer ficar rica, milionária e morar numa ilha, ou se ela de fato vai querer ter alguma produção que seja para o bem da humanidade, né? Isso é uma escolha dela, não é uma escolha nossa. A gente pode oferecer recursos, né? Mas não determinar isso, Justamente. né? Mas Aí a gente vai ter duas perguntas e a fala do Felipe, e aí a gente encaminha isso mais pro finalzinho, pra tá, gente fechar. Aí a gente entra no Só, bate-papo aberto. tá. só um comentário, Rafa, só para não perder o link, no caso, Isso, do que vai ela lá, falou. Felipe. Desculpa. É Não, só mas para tem lembrar tudo. mesmo. Eu acho muito válido, né? Quem, digamos assim, está pensando dessa maneira, né? Que a gente está falando de fazer algo pelo mundo, assistir o filme chamado Gifted, que é um filme de uma garotinha e ela passa por um processo muito voltado à área da matemática, que a mãe dela, de alguma forma, direciona ela, e o sofrimento é absurdo, né? Um filme de drama nesse sentido, e eu acho que é uma boa pedida para quem está se identificando, digamos assim, com essa perspectiva de talentismo, né? O que isso pode custar fisiologicamente, psicologicamente para a criança. Então, só fazendo esse link, senão ficaria desconexo falar isso depois. Isso. Mas depois eu faço a minha pergunta. Pode perguntar, hein? É uma sequência, pode ir. Depois eu repasso as duas e ela responde tudo. Vai lá. Na verdade, assim, a minha pergunta, na verdade, ela é mais exploratória, no sentido de entender hoje quais são as teorias que você pesquisa, né, e se debruça. Eu vi que você tem uma grande influência, pelo que você falou da teoria do Renzulli e tudo. E a gente não está falando aqui de teorias boas ou ruins, viu? Só estou querendo realmente Sim, fazer esse repositório cultural, digamos assim, para a gente poder ver, até como você falou aí, que eu acho muito importante, essa questão de como é que tem se evoluído, né, essas teorias ao longo dos anos. Então, eu já cheguei a ler muitas, assim, a desconstrução positiva de Dabrowski, Renzulli, Gardner e tantas outras aí. Mas eu queria ouvir aí você nesse sentido. E aí,
tem mais duas, Carolina, você responde na sequência. Tá. Uma é sobre o fator G, como que ele se aplica na neuropsicologia, e a outra tem várias maneiras de fazer avaliação? Ou tem várias maneiras de avaliar? É isso. Uhum. Peraí. Em relação às teorias, eu venho da clínica, né? Meu primeiro caminho foi eu cheguei na avaliação a partir da clínica, né? Quando eu estudei psicologia há muito tempo atrás, enfim, quando eu me formei na clínica escola, a gente era obrigado a fazer a disciplina de psicodiagnóstico e a gente era obrigado a fazer avaliação. Por conta da minha história de vida e de tudo que eu já vivi com testes psicológicos, eu tinha muita resistência em trabalhar com isso, porque eu acho que muitas vezes as pessoas se refugiam na psicometria, né, como se aplicar um teste e conseguir chegar a um número falasse sobre quem é a pessoa, né? Então, eu vejo que muita violência se pratica a partir desse olhar da avaliação e de como são usados os testes, né? O teste é uma ferramenta, ele não é um fim em si, né? Para que serve uma avaliação? Né? Para que a gente avalia? A gente avalia para oferecer um recurso para a pessoa, né? Então, eu vou oferecer um mapa do funcionamento da pessoa, eu vou oferecer recursos, eu vou oferecer também estratégias para aquela pessoa lidar com as questões que ela está passando na vida, para ela buscar um desenvolvimento na psicoterapia, para ela traçar um plano de desenvolvimento de carreira, muitas vezes, é um trabalho que eu faço muito, da pessoa que chega para a avaliação, porque chegou num determinado patamar da carreira dela, que ela chega num beco sem saída, daqui que eu faço? Isso não faz sentido mais para mim, eu preciso encontrar um caminho, mas eu também vejo que eu não me encaixo na proposta que se faz para o que seria o passo seguinte, né? O passo seguinte esperado para mim não faz sentido para mim, não é o que eu busco, e as pessoas chegam muitas vezes com um sofrimento muito intenso por conta desse processo, né? Então, a avaliação também entra nesse lugar de oferecer um caminho, de oferecer uma compreensão sobre como você funciona, para a partir dessa compreensão você fazer escolhas que façam sentido, mas considerando esses recursos que você tem, né? Então, a avaliação, ela não é um fim em si, ela é uma ferramenta, né? Como se a gente tivesse ali a gente vai entregar, né? É como se a gente estivesse numa loja num Leroy Merlin da vida, andando pelos corredores e falando, olha, esse alicate você tem, esse martelo aqui você tem também, você tem esse apoiador, isso aqui você não tem, mas você tem aquele outro que dá para adaptar, e a gente vai olhando para essas ferramentas que a pessoa tem, e aí chega no final, a gente vai abrir tudo e falar o que a gente percebe com isso. Ah, você tem bastante ferramenta de marcenaria, então você tem mais facilidade se você for para marcenaria. Mas a pessoa pode falar, não, eu quero trabalhar com outra coisa. E tá tudo bem. Então, como que a gente vai fazer para usar isso que você tem para possibilitar que você faça o caminho que você quer fazer? Então, o laudo é essa caixa de ferramentas, onde a gente tem o registro de como a pessoa funciona. E o laudo, uma coisa que é muito importante é que o laudo ele é escrito para a pessoa que fez a avaliação. Isso nunca é respeitado. Por quê? Em geral, as pessoas fazem uma avaliação e te entregam um documento cheio de tabelas e gráficos que não faz nenhum sentido. E eu estou em muito grupo de superdotados de adultos, de mães de superdotados, e é muito comum as pessoas me abordarem falando, eu posso mandar o laudo para você porque eu não entendi nada. E, tipo, como que não entendeu nada, gente? Isso é uma falha ética, porque
existe uma normativa do CRP que fala o laudo é escrito para quem passou pelo processo. Então, quem passou pelo processo precisa entender o laudo. E quando é uma criança, quantas vezes a gente já viu alguém que escreveu um laudo para uma criança? Isso é uma coisa que eu faço avaliação de criança, eu faço aquele documento técnico que tem que ir para a escola, para a diretoria de ensino e para todos os órgãos oficiais, mas eu faço um laudo para criança, que tem as mesmas informações do outro laudo, só que numa linguagem que ela entende, se é uma criança muito pequena, a gente tem que colocar desenho, a gente tem que colocar figurinha, a gente tem que oferecer um suporte para que ela entenda. Mas aquela criança ela é a titular daquele processo, não é o pai, não é a mãe, não é o psicólogo, não é ninguém, é ela. Então, é o interesse dela que tem que ser considerado, é o que ela busca que tem que ser considerado, e ela tem que receber esse recurso, não só a mãe e o pai. É lógico que faz parte do processo a orientação parental. Esse suporte, ele é importante, ele é necessário, mas a pessoa que está ali na minha frente é a criança. E ela precisa entender como ela funciona, porque senão a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, quando a pergunta era, né, quais são as teorias? Então, eu venho da psicologia sistêmica, da sociohistórica. Então, o meu lugar de partida é olhar para o cenário social, cultural, familiar, de desenvolvimento e de tudo que faz com que a pessoa se constitua como aquele sujeito, né? Então, quando eu olho para Carolina, que eu sou hoje, eu sou feita de todas as relações que eu estabeleci ao longo da minha vida, né? De professores, de amigos, de pessoas que praticaram bullying, das que foram legais, da escola que eu estudei, dos cursos que eu fiz, de tudo isso. Mas não necessariamente, né? Eu odeio essa frase, mas não é aquilo, o que você fez com o que fizeram com você. Não é nesse sentido. É no sentido de que quando eu me relaciono com o outro, eu vou construindo a minha identidade. Então, eu saio desse lugar, de olhar para esse caminho de construção da identidade. Quando eu chego na avaliação, eu vou olhar para essas teorias todas, e elas são extremamente importantes, mas eu vou sempre ter esse ponto de partida. Então, a minha forma de trabalhar a avaliação, existem teorias que são muito aceitas e que a gente precisa considerar, né? Então, nós temos a teoria do Renzulli, que eu acho que ela tem pontos positivos e tem questões. Eu acho que a forma como foi usada reduziu muito para uma questão escolar, que talvez não fosse o ponto principal ali, porque a gente consegue olhar para o adulto a partir dessa perspectiva em relação à família, ao trabalho e a qualquer outro ambiente em que ele está. Então, a teoria do Renzulli é legal porque ela vai falar em habilidade acima da média. Então, a gente tem uma habilidade acima da média, uma criatividade acima da média, um envolvimento com a tarefa maior. A criatividade e o envolvimento com a tarefa só vão aparecer se aquela pessoa tiver atendida. A única questão fixa é a habilidade acima da média, né? As outras duas, a gente atende a pessoa primeiro, depois elas aparecem, porque um superdotado sem estímulo vai odiar qualquer atividade que ele estiver fazendo e que não for desafiadora, que não estiver dentro do perfil de interesse ou de como ele funciona no processo de desenvolvimento de um projeto, de uma atividade, de uma aprendizagem, de um curso, de qualquer coisa, né? A criatividade não vai me pedir para ser criativa decorando tabuada. Eu não vou, não, né? Eu não vou nem decorar. Eu vou olhar aquilo e vou achar muito chato. E eu não vou fazer isso. Mas quando eu vou para uma atividade que é criativa, que eu posso me colocar, aí você vai ver a pessoa desabrochando, né? Por isso que a gente pega uma pessoa que não foi identificada e a partir da avaliação ela consegue dar um outro caminho para a vida dela, porque aquilo tem sentido, né? Eu acho que a teoria das inteligências múltiplas, ela conversa muito com a teoria do Renzulli, porque quando o Renzulli fala em habilidade acima da média, ele só fala que tem que ter uma área de habilidade que a pessoa se destaca, que a pessoa tem. Qual área? Qualquer uma das áreas de inteligência pode ser considerada uma área de habilidade. Então, eu acho que são duas teorias que se conversam muito.
E eu gosto também muito da teoria do Dabrowski, porque ele sai dessa questão da inteligência, né? E se você olhar a teoria do Dabrowski, ele vai falar da forma como a pessoa constrói a identidade dela. Ele não vai falar de inteligência. Tem a sobrecitabilidade intelectual? Tem, tá lá, mas isso para ele, o que vai determinar o perfil de um superdotado é a forma como esse superdotado, como essa pessoa se afeta pelo mundo. E eu acho isso, eu acho muito bonito olhar dessa perspectiva, porque a gente sai de uma visão capacitista de que você tem que ser inteligente, você tem que ter tal desempenho, para uma questão de o que te afeta, como você se constrói, como você construiu sua identidade até aqui. E quando a gente vai para a compreensão do adulto superdotado, muitas vezes, quando a pessoa chega para a avaliação, ela chega por isso, né? Ela chega porque ela está sendo tocada pelo mundo de uma forma que ela vê que as outras pessoas não estão. Ela não vai chegar, especialmente, eu trabalho muito, muito, muito com mulheres, então, o meu público principal são mulheres adultas superdotadas, né? E é muito raro chegar uma mulher para avaliação falando, eu acho que eu sou superdotada. É muito raro, porque as mulheres, e aí eu volto lá para a sistêmica, lá para a sócio-histórica, né? As mulheres elas, no processo de socialização, elas são ensinadas a duvidar da própria capacidade o tempo todo, né? Então, a gente olha uma mulher brilhante fazendo um trabalho que, quando ela olha para o lado, tem um cara bem mais ou menos fazendo alguma coisa razoável e está todo mundo olhando para lá, olhando para ele, e aí ela vai falar, não, mas ele está fazendo uma coisa, não, amiga, olha o que você está fazendo, olha para a sua construção, olha para o seu processo, olha a complexidade com que você está olhando para essas coisas. Isso não é visto socialmente, não é validado, né? Então, quando eu vou para a teoria do Dabrowski, ele abraça isso, né? Ele vai conseguir dar conta. Então, eu acho que hoje, se eu tivesse que escolher referências teóricas, eu acho que eu ficaria com esse perfil. Eu tenho muita dificuldade em declarar minha fidelidade incondicional a uma única linha teórica, porque eu acho que muitas delas se conversam e têm ferramentas importantes, né? Mas eu chego muito pela sistêmica e pela sócio-histórica, que eu acho que se conversam muito, e para a compreensão da superdotação, eu acho que também tem aspectos que são muito importantes, a teoria do Renzulli, o Dabrowski, a teoria das inteligências múltiplas. A gente tem, assim, eu falo que a superdotação é um meio muito democrático, né? Porque quantas teorias existirem sobre inteligência é o mesmo número de inteligências de teorias que teremos sobre a superdotação. Porque se você define a inteligência, você define o que vai ser superdotação, vai ser a pessoa que vai se destacar naquilo que você definiu. Então, a gente tem muitas teorias, né? Tem a teoria do Gagné, tem um monte de teorias, né? Que são muito válidas também. Eu acho que quando a gente escolhe uma linha teórica, a gente escolhe algo que conversa com a nossa identidade, né? Então, como eu vejo o mundo, vai ser talvez o principal atravessador para a escolha da abordagem em psicologia. E na psicologia, acho que a gente fica se degladiando muito entre qual é a melhor abordagem, qual funciona melhor, qual funciona não sei o que, e eu gosto muito de um estudo que foi feito há bastante tempo já, em que eles compararam os resultados da psicoterapia entre várias abordagens, né? E aí, não, qual é a melhor abordagem? Vamos achar a que funciona melhor. E aí a conclusão no final é que qualquer abordagem tem um funcionamento equivalente, desde que você tenha um bom vínculo.
Então, na verdade, o que importa não é necessariamente a abordagem, lógico que quando ela é bem aplicada, né? Quando a gente tem uma pessoa que é capacitada, que tem condições de aplicar aquela abordagem, qualquer abordagem vai funcionar desde que você se identifique com ela, porque aí você vai ter um bom vínculo com o profissional, e esse vínculo é determinante na condução da sua psicoterapia. Então, no fim das contas, o que importa é a relação. Se você tem uma relação boa com o seu terapeuta, vai fluir a sua terapia. Se você não tem, não adianta. Você tem que buscar alguém com quem você se sinta confortável de mostrar o seu pior lado, sabendo que aquilo não vai ser uma questão naquela relação. Então, você vai chegar no seu pior momento na terapia, e essa pessoa tem que saber que o maior desgaste tem que ser o fato de você estar você está vivendo aquela situação, e não um julgamento sobre quem você é, né? Então, quando a gente tem isso, acabou, a terapia vai funcionar, né? Então, existem muitas teorias, existem muitas possibilidades, e todas elas são muito legais. A gente estuda, quando a gente faz a especialização em superdotação, a gente vai de uma em uma, né? E todas elas fazem muito sentido, né? Você chega e fala, nossa, brilhante essa ideia, adorei, é isso aqui mesmo. Aí vem a próxima, fala, nossa, isso aqui faz sentido, hein? Aí você vai para outra. Então, a gente vai caminhando, e eu acho que é um processo de amadurecimento você entender o que faz sentido para você. Quando eu faço um laudo, como o meu público principal é de adultos, eu coloco, essa pessoa preenche os requisitos para identificação como superdotado, de acordo com o que é proposto por Renzulli, por isso, isso, isso e isso. Mas, se a gente olhar de outra perspectiva, pela teoria das inteligências múltiplas, a gente também identifica isso, isso e isso. Se a gente olhar para a teoria da desintegração positiva do Dabrowski, ele propõe isso, isso e isso, que também é atendido. Então, de qualquer perspectiva, a gente consegue identificar essa pessoa como superdotada, porque eu trabalho com mulheres, e basicamente a conclusão do meu laudo é um processo de convencimento de que eu não estou louca, de que aquelas características estão ali mesmo, e de que, na verdade, o que precisa é desconstruir o que a gente sabe para entender e se apropriar dessa perspectiva nova, né? Uhum. Então, eu faço, a maior parte do meu laudo é a conclusão, porque eu vou amarrando tudo isso para que a pessoa tenha esses elementos para depois sair e falar, Carol, tá louca, louca, você não vai acreditar o que a Carol me disse. Mas quando ela vai pesquisar, ela tem a fonte. Então, ela vai pesquisar, ela vai saber aonde encontrar aquele conhecimento para questionar o que eu estou falando para ela de fato, e chegar em algum lugar com isso, e não no sentido de que, eu quero que ela pense como eu, mas no sentido dela ter elementos para, por si só, conseguir olhar para a perspectiva que eu estou trazendo, e concordar ou discordar, né? Porque se não fizer nenhum sentido para ela a conclusão da avaliação, quem errou fui eu. Eu tenho que voltar e continuar procurando, porque eu não sei mais sobre a pessoa do que a própria pessoa, né? Existem outras questões? Existem outros atravessamentos de repente, enfim, N questões, né? Mas, em geral, a pessoa tem uma compreensão do próprio funcionamento, né? Eu estou tentando achar um ponto de corte na sua fala, mas é impossível porque a gente entra em hiperfoco e o fluxo é constante. Então eu preciso parar em algum momento de qualquer maneira. O fator G, complemente ele nessa fala. Aí tem a Fala. Jaqueline para falar, o Felipe. Eles vão falar, você responde, aí eu fecho. Tá bom. A gente entra para a segunda parte. Tá bom. Em relação ao fator G, ele é um dos aspectos que a gente avalia, né? Quando a gente avalia a inteligência, nunca é muito indicado que se faça uma única avaliação. Então, eu não vou fazer uma avaliação e aplicar um único teste, porque existem N questões que podem atravessar esse processo e comprometer o resultado. Então, desde a pessoa estar ansiosa, como a pessoa, sei lá, tá num dia ruim, não dormiu direito, aconteceu alguma coisa. Qualquer atravessamento pode acontecer. Então,
em relação à avaliação, um dos aspectos que a gente avalia é sim o fator G, que ele acaba sendo uma compreensão mais ampla, né, da inteligência. Então, a gente vai avaliar, tem alguns testes que avaliam, a gente tem o G38, que é um teste muito bom, que a gente consegue fazer online, então a gente consegue avaliar como a pessoa funciona sozinha e como a pessoa funciona com mediação. Isso é muito legal, porque hoje, por conta da pandemia, a gente teve uma ampliação muito grande dos instrumentos que a gente tem. Então, as editoras de teste têm muitos testes online hoje, que são validados para uso nessa modalidade, e que a gente usa. Então, é um dos aspectos, é uma das formas de avaliar a inteligência, e que a gente vai avaliar também, né? Não é o único, eu acho que é um resumo muito grande, né? É muito resumido, mas uma das formas da gente avaliar a inteligência, né? Em relação às maneiras de avaliar, né? Existem várias maneiras de avaliar? Existem. Existem vários caminhos para construir essa avaliação, né? Que era o que a Simone estava falando no começo, né? Não existe uma área que possa falar, eu sou a dona da avaliação. Né? Por quê? Quando a gente fala, é avaliação neuropsicológica, lógico que ela vai ser feita por um neuropsicólogo, uma neuropsicóloga, né? Mas quando a gente fala de uma avaliação de um perfil de funcionamento da pessoa, a gente vai precisar fazer uma avaliação ampla. Então, existem sim muitas formas de avaliar, existem alguns requisitos que a gente precisa cumprir dentro de cada área. Então, a neuropsicologia vai ter determinados parâmetros que precisam ser cumpridos, a pedagogia vai ter os dela, a fonoaudiologia vai ter os dela, cada área vai ter determinados parâmetros que precisa respeitar. E isso é Perfeito. importante, mas existem sim maneiras diferentes de avaliar. O exemplo que eu falei das funções executivas, né? Eu posso Isso. aplicar um teste de função executiva, Isso eu é só posso montar um Lego, né? Temos o fluxo para a gente seguir Uhum. de outras maneiras. Jaqueline e Felipe, e aí você responde. Tá. Jaqueline primeiro, eu acho que foi a primeira, mas enfim, nós vamos falar de qualquer maneira. Vai lá, Jaqueline. Se a Jaqueline não está aí, então vai lá, Felipe. Não é que eu acho que ela deve estar na mesma que eu, né? De esquecer de desmutar. A tecnologia nos atrapalha. Você tá aí, Jaqueline? É um problema numa peça que fica entre a cadeira e o teclado, Exato, né? O problema é, como Acontece, diria antigamente, é na BIOS o problema. acontece Besta aqui operando o também. sistema. Enfim, mas brincadeiras à parte, o que eu ia perguntar, na verdade, é porque recentemente também está tendo um debate na comunidade referente à questão dos níveis de superdotação. Se eu não me engano, a Débora Ruff, que ela traz isso com mais propriedade no campo científico, e ela fala dos níveis de superdotação. Queria saber a sua opinião, sem necessariamente, se você sentir, não, que isso aí é uma opinião, é questão de comprometer, não precisa nesse sentido, mas eu acho interessante porque são maneiras, né, de ver a questão da intensidade da condição, e para mim foi uma coisa muito interessante também, porque quando eu entrei em contato com isso, eu vi muito, muito de ciência mesmo, muito de conectividade neural, de como essas pessoas funcionam de maneira parecida, mas ao mesmo tempo diferente. Isso não quer dizer que seja, por exemplo, melhor nem pior, mas vou passar a palavra para você, mas eu achei uma temática interessante também, até para, quem sabe, lives futuras aí. Valeu. Natália, Jaqueline, se quiser falar, e a Carolina responde. Oi, Jaqueline, tudo bem? Tá me ouvindo? Uhum. Sim? Então, eu queria te perguntar o seguinte, você falou sobre as mulheres que chegam com os laudos e elas não entendem o que está escrito. Sinceramente, eu fiz o laudo e fui questionando muito o neuro que fez, porque eu queria entender cada um dos testes, e ele foi me respondendo, mas eu queria saber muito mais, né, de cada um. Então, ele até colocou depois, né, que eu fui questionando tanto, que ele foi acrescentando depois na conclusão, porque viu que eu ficava perguntando, fala assim, vou colocar. Mas tem muita coisa que eu não entendo até hoje.
né? A parte da personalidade, muitas coisas que são palavras muito, são técnicas que vocês só sabem, que, sinceramente, o que significa. Uhum. O que eu faço com esse laudo que eu tenho? De que forma eu consigo desvendar esses mistérios? Tem alguma forma, através da internet, eu mesma, que eu gosto, sou curiosa e gosto sempre de pesquisar, tem alguma página que eu consiga colocar o teste, e esse teste, de alguma forma, conseguir chegar a uma conclusão mais concreta com ele? Ou tem que ir no neuro e pedir um relatório? Como que faz? Não, tem caminhos, muitos caminhos para isso. Se você faz psicoterapia, esse é um lugar privilegiado para que você faça isso, né? Para você pegar o laudo e ir destrinchando cada parte dele, né? Então, o que é isso? Quando fala que eu tenho esse resultado, o que isso significa? Onde eu vejo... Seria como um psicólogo. Isso, onde eu vejo isso na minha vida. Então, se eu falo que, por exemplo, a pessoa tem um padrão de atenção dividida num percentil 80, de atenção concentrada num percentil 50 e de atenção alternada num percentil 60, para que serve? O que isso significa? Eu quero entender isso, como que né? funciona para entender, para ter um conhecimento maior, para saber Então, onde que eu preciso colocar mais atenção. Eu acho que o principal, assim, o caminho que vai dar mais ferramenta, se você fizer terapia, é na terapia, porque o seu psicólogo vai conseguir traduzir isso para você. O que é atenção alternada? O que é atenção dividida? O que é atenção concentrada? E trazer exemplos da sua vida. Então, ok, se você tem um perfil de atenção alternada maior, então vai ser mais benéfico se ao invés de você sentar e ficar 2 horas fazendo uma tarefa, você interromper de propósito esse ciclo de atenção e fizer ciclos de 20 minutos, só que ficou 20 minutos, você coloca um despertador, ficou 20 minutos, levanta, vai beber uma água, vai fazer alguma coisa, aí volta, fica mais 20 minutos e sai, porque isso você vai estar alternando entre 2 atividades, né, que vai te colocar no seu melhor perfil de atenção. Se o seu perfil de atenção concentrado é maior, então senta e faz sem atrapalhar, sem ninguém falando do seu lado. Senta, se concentra e faz. É dividida? Então tenta estudar ouvindo música. Essas ferramentas a gente vai, num cenário ideal, a gente vai dar isso na devolutiva, né? A devolutiva deveria ser o quê? A gente vai pegar o laudo e vai ler aquele laudo junto com a pessoa e vai traduzindo etapa por etapa. Então, olha, na inteligência a gente verificou isso, que significa tal coisa. E aí você pega exemplo que a pessoa trouxe para você. Como que você descobriu isso? Você descobriu isso através da avaliação. Né? Então, qual foi a informação que a pessoa te deu que te levou a confirmar que o resultado daquele teste está certo? E aí você vai devolver isso para a pessoa. Lembra quando você me contou que naquela situação, assim, 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 você passou por tal experiência? Então, isso aconteceu por conta disso aqui. Então, esse é um trabalho que a gente faz na devolutiva. Entendi. Um outro caminho, se você quiser saber, assim, o que o teste avalia, é você entrar no site da editora de testes. Você não vai conseguir, é pouca a informação que tem, mas às vezes ela ajuda. Porque você vai conseguir, sei lá, eu jogo lá o ASI. Aí vai abrir o site da Valor do Conhecimento. Aí vai falar, o ASI é um teste que avalia a inteligência, de tais aspectos, que é para o público de tal a tal idade, que na verdade eles estão dando informação para gente que é neuropsicólogo e que vai cumprir, que vai comprar o teste, né? Então a gente tem que saber para que o teste serve, para ver se ele serve para o que a gente precisa. Então as editoras de teste vão dar um resumo em relação a isso. Porque eu sei, Fala. desculpa, eu sei para que cada um funciona, para que ele é feito. Só que, por exemplo, de personalidade, tem tantas coisas que eu não consegui entender direito o que ele está falando, né? Então, gostaria de entender, sinceramente, como que o resultado ele está falando, né? Quais são os resultados, assim. Tá? Eu entendi alguma coisa, mas não entendi, sinceramente, o funcionamento. De traduzir para a sua vida, né?
Isso. Eu acho que o melhor cenário para isso, se for uma possibilidade para você, é na terapia. Sim. É você fazer Profissionalmente. a terapia, quando a gente tem um profissional que tenha tenha informação, não necessariamente precisa ser um neuropsicólogo, né? Uhum. Quando eu procurei atendimento, é muito difícil a gente achar um profissional que seja neuropsicólogo e que tenha essa formação em superdotação. Isso é Uhum. raríssimo. Quando a gente, mais ainda, quando a gente está com adultos, existe um tanto de privilégio, porque dá para fazer atendimento online. Então, se você achar na Conchinchina, serve, né? Para criança, não, a gente tem que procurar alguém perto de casa. Porque Ok. também tem a dinâmica de leva para a escola, traz da escola, leva para a natação, traz da natação, leva para a terapia, traz da terapia, leva para não sei onde. Então, precisa ser perto. E aí a gente não consegue. É muito Obrigada, viu? difícil Respondeu conseguir. mesmo. E vou falar com o meu psicólogo para ele para o livramento. Leva o laudo sempre, vai parte a parte, né? Eu acho que é o melhor Obrigada, viu? caminho. Obrigada. Adorei, gente. Nossa, o desafio desse encontro de hoje é dar um final nele. Em termos. Posso só falar mais uma coisinha, Pode? rapidinho? Que eu não respondi dos níveis de superdotação. Claro, vai lá. Eu ia falar que o Felipe estava falando, né? Eu acho que a questão de você classificar o superdotado em relação a níveis, para mim, Carolina, na minha prática, não faz o menor sentido. Mas é visível que quanto mais para a ponta da curva você chega, maior é a discrepância entre aquela pessoa e a população. Então, vai ter uma dificuldade maior em relação à compreensão, se eu tenho um percentil, sei lá, 98, por mais ridículo que seja, existe uma diferença entre a sensação de pertencimento de uma pessoa no percentil 98 e de uma pessoa no percentil 99,9. Porque a possibilidade, a chance de você encontrar pares na sociedade vai reduzindo conforme você vai avançando. Então, falar em níveis de superdotação no sentido de classificar os superdotados em relação a características, eu acho que não faz sentido para a minha prática. Mas compreender que algumas pessoas vão se sentir deslocadas e não pertencentes, mesmo dentro de grupos de superdotados, é necessário para que a gente para que a gente entenda isso, porque quando a gente fala disso, tem 2 semanas que eu estava falando disso, quando a gente traz essa discussão, o mesmo processo que existe da sociedade, né, dos neurotípicos em relação aos superdotados, existe em relação dos superdotados em relação aos superdotados que têm um percentil mais alto. Então, quando a gente fala, eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho um percentil muito alto de inteligência, e isso faz com que seja difícil para mim traduzir o que eu estou falando de uma forma, eu tenho que fazer essa tradução o tempo todo, não porque você não compreende, mas porque o que te preocupa é diferente do que o que me mobiliza. Então, eu tenho um processo de limitar, de não conseguir trazer tudo o que eu sou, tudo o que eu quero e tudo o que eu gostaria de conversar para esse ambiente, a reação das pessoas é: você está sendo arrogante, você está sendo prepotente, você acha que é melhor que todo mundo. Todo aquele discurso que existe em relação à superdotação na sociedade se reproduz dentro dos grupos de superdotados quando a gente fala dessas questões, né? Então, faz sentido falar em níveis de superdotação? Para mim, nenhum, porque superdotado é superdotado. Ou é ou não é, não tem um superdotado mais superdotado que os outros. Não tem um meio superdotado, mais superdotado, super superdotado. Isso não tem, para mim. Mas o nível de atravessamento e de sofrimento emocional que existe é diferente. Então, é isso. Obrigada. Perfeito. Adorei. Vou Nossa, o aproveitar desafio para de hoje agradecer. foi. Difícil Vai é lá, fazer eu Felipe. parar de falar, né? Eu Desculpa, não, é começo e porque não assim, paro. se a gente, se a gente finalizar sem agradecer, a gente não vai dormir hoje.
Porque, assim, de verdade, Carolina, todas as suas falas foram muito sensíveis, muito cuidadosas, respondeu, assim, com muita abertura, tirei várias dúvidas, me senti profundamente atendido, né, nas questões. Eu posso dizer que, comparado, né, à sua experiência, eu estou neném ainda na superdotação, estou aí com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio aí no máximo, mas, assim, é uma condição que me causa muita motivação de estudar, de aprofundar, de ajudar essas pessoas. Então, acho que quem vai se beneficiar vendo essa live vai ter muita coisa importante aí para refletir. Muito obrigado de verdade, de coração. Até uma próxima. Adorei. Alexandre, precisa só entender uma coisa. É de boa para você aparecer sua imagem no YouTube? Me diz que sim, que você me poupa muito trabalho. Obrigado, esse dedinho me poupa muito trabalho na hora da edição. Carolina, muito obrigado. O desafio hoje foi interromper você. A gente vai ter Falo daqui a muito, pouco a gente. segunda parte, que é a parte não gravada, aí todo mundo se solta mais ainda. Você vai ver que a importância toda do grupo se mantém. A gente vai começar, pelo menos a gente vai tentar o início de uma prática hoje do grupo, que é ler a poesia de um membro do nosso grupo, que ele sempre faz coisas muito legais. E aí ele, como todo superdotado empolga quando quer fazer alguma coisa, ele fez uma poesia de 24 páginas para hoje. Que é o Vinícius. Mas aí a gente vai ler só 2 trechos dessa extensa poesia dele. Uhum. Tem muito a ver com a sua fala. Uhum. Antes disso, um resuminho dentro do que você trouxe. A avaliação ela é um mapa de quem está sendo avaliado e ela pode ser feita, inclusive, quando a pessoa está mal. Na verdade, preferencialmente até quando ela está mal. Ou seja, um superdotado, um autista, um TDAH num processo de depressão não vai mostrar todo o seu potencial. Não quer dizer que ele deixou de ser superdotado ou ter qualquer condição. Uhum. Inclusive, um caso que passou na minha mão recente foi um superdotado que não sabia que era, com depressão e depressão existencial, juntas. Não deixou de ser. Uhum. É esse mesmo caso. E especialmente com mulheres, que é ainda mais complexo. Viu, Natália? Segui sua dica. Dei uma conclusão. Obrigado. Agora, a poesia do Vinícius, que é: a inteligência fluirá, já não como conceito e não tanto como objeto valorizado diversamente e culturalmente nos domínios das relações de poder. Ainda que intrapsiquicamente, inconscientemente, o sendo. Como linguagem integrativa, ela tende a integrar as partes, na composição realizada por afetos. Neuro, humano mais que neuro-humano. Para além de métricas, conduzido e libertado momentânea e circunstancialmente por elas. As métricas, dado o contexto histórico de compreensões da ciência.